Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Sim, estou aqui. Voltamos. Sejam bem-vindos, almas curiosas e corajosas, ao canal A Contadora de Histórias. Aqui mergulhamos nas sombras do desconhecido, trazendo à tona os relatos mais arrepiantes de nossos seguidores. Histórias reais, experiências sobrenaturais, encontros com o inexplicável. Tudo isso e muito mais, narrado com o máximo de detalhes para fazer a sua espinha gelar. Você já teve aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando está sozinho? Hoje você já sentiu um arrepio repentino sem motivo aparente? Talvez tenha ouvido um sussurro no silêncio da noite, ou visto algo pelo canto do olho que não deveria estar lá. Pois saiba que você não está só. Muitas pessoas ao redor do mundo vivem experiências aterrorizantes. E esses relatos que compartilhamos aqui. A cada episódio, desvendamos histórias de assombração, aparição fantasmagórica, encontros com entidades misteriosas e fenômenos que desafiam toda a explicação lógica. Então, se você é fã de mistérios, lendas urbanas e eventos paranormais, este é o lugar certo para você. Prepare-se, pois hoje trago mais alguns relatos impressionantes. Pegue sua bebida quente, apague as luzes, ajuste os seus fones de ouvido e venha comigo explorar os mistérios do além. Mas cuidado. Sim, cuidado, porque nem sempre estamos sozinhos como pensamos. Se você tem uma história assustadora para contar, compartilhe nos comentários ou envie um relato para o canal no e-mail em destaque. Quem sabe a sua experiência não aparece por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos às histórias. E eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. O primeiro relato é o seguinte: então vamos lá. Bem-vindos. Oi, pessoal. Aqui é a Paula e hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo e mudou completamente a minha forma de ver o sobrenatural. Sempre fui cética com histórias de terror. Achava tudo invenção, até aquela noite. Minha escola era antiga, era construído nos anos de 1960. Os corredores eram longos e escuros, e os banheiros eram especialmente assustadores. Todos diziam que o banheiro do terceiro andar era amaldiçoado. Que se alguém chegasse lá, chamasse a loira do banheiro 3 vezes diante do espelho, ela apareceria. Eu, claro, achava uma grande besteira. Então, numa sexta-feira à noite, resolvi provar que era só um mito. Fiquei até mais tarde na escola para um trabalho e quando todos foram embora, eu fui sozinha até o banheiro do terceiro andar. As luzes piscavam, o espelho estava empoeirado e um silêncio estranho no ar. Mesmo assim, encarei o espelho. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Nada aconteceu. Soltei um riso, achando ridículo, mas me virei para sair, ouvi um barulho estranho, um gotejar insistente. Olhei novamente para o espelho e o meu sangue gelou. Atrás de mim, no reflexo, uma figura feminina. Ela tinha os olhos fundos e vazios, cabelos molhados grudados no rosto pálido e um vestido branco sujo de sangue.
Antes que eu pudesse reagir, a lâmpada piscou violentamente e o espelho rachou com um estalo assustador. Meu corpo congelou de medo. Então senti um arrepio que nunca ouvi e um sussurro gelado perto do meu ouvido. Você me chamou. Agora não pode fugir. Aquele foi o momento em que o pânico me dominou. Corri o mais rápido que pude para fora do banheiro, tropeçando e caindo no chão no corredor. Quando olhei para trás, a porta estava entreaberta, mas a entidade havia sumido. E o silêncio era absoluto, exceto pela minha respiração ofegante. No dia seguinte, eu estava abatida, pálida, sem conseguir falar o que aconteceu. Nunca mais entrei sozinha em um banheiro. Meus amigos notaram que eu mudei, que algo em mim estava diferente. E hoje, às vezes, quando eu passo perto daquele banheiro, sinto um arrepio. Eu juro. Juro que eu escuto uma voz sussurrando meu nome. Desde então, nunca mais duvidei de lenda alguma. E você, ouvinte, já viveu algo parecido? Se tiver uma história para contar pra gente, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós a sua inscrição, a sua curtida, um likezinho, um toque. Nos ajuda muito. Eu quero aproveitar e comentar essa história, se vocês me permitem. Eu já tive uma experiência, eu, Débora, a contadora de histórias, já tive uma experiência com loira de banheiro. Eu estudava num colégio e eu estudei tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Mas essa experiência aconteceu no período da manhã. Já tinha tocado o sinal, todo mundo entrou, a professora entrou na sala, pediu para levar um documento até a diretoria. Então era um corredor de tipo 50 metros que eu tinha que atravessar, passando pelo banheiro. A hora que eu estava passando pelo banheiro, tinha 3 meninas rindo, falando que elas tinham invocado naquele momento a loira do banheiro e a loira não apareceu. E eu passei pelo corredor enquanto elas estavam saindo e a porta, enquanto a porta fechava, eu vi ela lá dentro. Ou seja, ela apareceu e as meninas não viram. Mas eu que estava passando, não tinha invocado ela, eu vi. E assim, a sensação de ver algo sobrenatural, ao primeiro impacto, é assustador. Você gela, você fica sem reação, você fica perguntando pro seu cérebro: é isso mesmo que eu tô vendo? Não, só pode ser um aluno. Não era aluno, estava totalmente com o cabelo desgrenhado, estava realmente com o cabelo, aqui eu vi, tá? Estava com o cabelo úmido, roupa, como se fosse um vestido, todo rasgado e sujo e molhado, e um olhar triste. Procurei saber se houve algum problema, algum aluno que se suicidou na escola, porque geralmente o espírito fica ali, né? Mas não houve. Procurei no histórico de óbitos de aluno, não tem nenhuma pessoa daquele tipo, daquela mesma. Enfim, não tem explicação racional porque eu vi, mas eu vi. Eu estava com a cabeça em outro lugar, eu não evoquei nada e eu vi. Então, cuidado, por favor, quando vocês forem invocar alguma coisa, muita atenção no que vocês estão fazendo. Muito cuidado, que às vezes vocês estão fazendo isso por divertimento e a coisa é séria. Combinado? Vamos lá, sem mais delongas, vamos de mais um relato. Ah, peraí. Fiquei curiosa agora. Se vocês tiveram algum, alguma experiência em relação à loira do banheiro, fala aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários. Ela acabou de falar a experiência dela. Eu já ouvi outras e não foram poucas. Claro que o que você chamar aparece, mas não fui eu. É estranho o que não se explica. Por que que eu que não chamei vi e elas que chamaram não viram? Deixa aqui, eu gostaria de saber. Deixa aqui nos comentários, eu vou acompanhar todas, tá bom? Mais um relato, então.
Oi, pessoal. Meu nome é Jonas. Sou pedreiro e trabalho em Guaíra, interior de São Paulo. Hoje eu resolvi escrever para o canal, a contadora de histórias, para compartilhar com vocês a pior experiência da minha vida. Nunca foi de acreditar em histórias de terror, mas depois do que vivi, nunca mais duvidei do mal que pode se esconder nas sombras. Era uma terça-feira quando me chamaram para um serviço numa fazenda afastada da cidade. A proposta era boa, eu ficaria algumas semanas por lá, construindo novos quartos ao lado da sede principal. Como eu morava longe, os patrões ofereceram alojamento na própria fazenda. Achei uma ótima ideia, afinal evitaria o tempo do deslocamento e poderia terminar o trabalho até mais rápido. Cheguei lá no final da tarde. A fazenda era enorme, com uma sede antiga, de janelas de madeira e telhado de barro. O capataz, Senhor Antero, me recebeu e me mostrou onde eu ficaria. Um quartinho simples, ao lado do galpão de ferramentas. Aqui é tranquilo, mas de noite é bom não andar sozinho por aí, ele disse, rindo de canto de boca. Não dei muito atenção ao aviso, achei até ser brincadeira. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Trabalhava o dia inteiro, suava a camisa e, à noite, jantava com os outros trabalhadores antes de me recolher. Mas na quinta-feira, algo estranho aconteceu. Depois do jantar, fui até o quarto para pegar uma ferramenta que havia esquecido. O vento soprava frio, mais frio que o normal. E as árvores farfalhavam como se sussurrassem entre si. Quando saí do quartinho, eu vi algo na escuridão. Duas luzes brilhantes, como olhos de um bicho, estavam fixas em mim, a uns 50 metros de distância, mais ou menos. Meu coração acelerou. Pisquei e os olhos sumiram. A partir dessa noite tudo mudou. Ouvia barulhos estranhos do lado de fora do alojamento, arranhões nas paredes de madeira, uivos distantes que faziam meu sangue gelar. Outros peões também estavam inquietos, mas evitavam falar no assunto. Até que o sábado chegou, o dia em que enfrentei o verdadeiro horror. Tínhamos trabalhado até tarde, depois do jantar, fui ao quarto descansar, mas o sono não veio. A noite estava densa, pesada, o vento havia parado e o silêncio era assustador. Então, ouvi um estalo seco, vindo do lado de fora. Levantei devagar e olhei pela fresta da janela. O que eu vi me deixou paralisado. Era uma criatura enorme, de pelos escuros e desgrenhado. Estava no pátio, seu corpo era esguio, musculoso, e as mãos, ou melhor, as garras, eram longas e afiadas como navalhas. Seus olhos, aqueles que eu tinha visto antes, brilhavam de forma sobrenatural. O lobisomem estava lá, e ele sabia que eu o observava. Engoli seco e tentei controlar a respiração. O bicho farejou o ar, rosnando. De repente, ele se moveu com uma velocidade absurda na minha direção. Tranquei a porta com tudo e me afastei, tremendo. As garras arranhavam a madeira e a porta tremeu com força pelo impacto. Não sei de onde tirei coragem, mas empurrei a cômoda contra a porta e corri para a janela. Não dava para fugir por ali. Era muito estreita. O pânico tomou conta de mim. Então, ouvi um tiro. O lobisomem soltou um urro horrível e se afastou. Outro tiro ecoou pela noite, seguido de gritos. Esperei alguns minutos antes de abrir a porta. Lá fora, seu Antero estava com uma espingarda na mão, rosto pálido de terror.
Entra para dentro agora, ele ordenou. Fiz o que ele mandou sem hesitar. Na manhã seguinte, ele explicou. A fazenda sempre teve problemas com coisas rondando a noite, mas ninguém falava sobre isso. O que você viu foi real, Jonas, ele disse. E se quiser ir embora, eu entendo. No dia seguinte, claro, eu arrumei minhas coisas e voltei para casa. Nunca mais pisei naquela fazenda. Desde então, carrego esse medo comigo. Algumas noites ainda sonho com aqueles olhos brilhantes me observando na escuridão. E vocês aí, ouvintes, acreditam em lobisomens? Se tivessem histórias parecidas, contem aqui. Eu até hoje me acho um covarde. Jonas, obrigado pela sua história, viu? Vou esperar a opinião das pessoas. Eu faria a mesma coisa, talvez. Uai, vou ficar lá esperando pra quê? Um dia me salvaram, mas e se amanhã ou depois o senhor Antero não pudesse, né? Então. E você, ouvinte, o que vocês acham? Vambora, que tem mais histórias pra contar. Esse vídeo tem que sair ainda hoje. Olá, ouvintes. Olá, contadora. Meu nome é Cláudia e eu trabalho como empregada doméstica para uma família aqui na cidade. Desde de segunda a sexta, minha rotina é sempre a mesma. Chego cedo, cuido da casa, preparo o almoço e o jantar e vou embora antes das 8 da noite, quando os patrões chegam. Pego um ônibus no mesmo horário, sigo o meu caminho, sem medo. Mas naquela noite, tudo foi diferente. Meus patrões me pediram um favor. Eles teriam um jantar de negócios importantes e precisavam que eu ficasse um pouco mais para cuidar das crianças. Pagariam um extra e eu estava precisando de dinheiro. Aceitei. O jantar demorou mais que o esperado e só consegui sair da casa 11 horas da noite. O bairro era tranquilo, mas àquela hora as ruas estavam desertas. Apertei o passo até o ponto de ônibus, me sentindo estranhamente inquieta. O silêncio era absurdo. Só os barulhos dos meus próprios passos ecoavam no asfalto. Foi então que eu percebi que eu não estava sozinha. No reflexo de uma vitrine, vi a figura de um homem parado do outro lado da rua. Ele usava uma capa longa, um chapéu escuro e parecia imóvel, me observando. Meu coração acelerou. Não sabia se era alguém esperando um ônibus ou algo pior. Tentei ignorar e continuei andando, mas quando olhei novamente, vi ele atravessando a rua para o meu lado da calçada. Meu instinto disse: corre! Disfarcei e apressei os passos, sem olhar para trás. Mas eu sentia que ele também havia acelerado. Ah! O desespero tomou conta de mim. Vi um prédio em construção e, sem pensar, corri para trás de um pilar, tentando me esconder. Minha respiração estava descontrolada, meu coração martelava dentro do peito. Foi quando vi do meu esconderijo uma moto vindo pela rua. Dois homens estavam nelas, ambos de capacete, e um deles segurava algo que reluziu sob a luz fraca do poste. Era um fuzil. Minha mente paralisou. Se eu estivesse andando normalmente, teria passado bem na frente deles, mas de repente o homem de preto me assustou, bem visível. Os motoqueiros hesitaram ao vê-lo e diminuíram a velocidade, passando direto. Foi então que eu entendi. Aquele homem, ele não queria me fazer mal. Ele me salvou de um possível assalto ou pior. Quando olhei novamente, ele já tinha desaparecido. Ainda tremendo, esperei o ônibus chegar e fui para casa. Durante toda a viagem, minha mente repetia aquela cena. Quem era ele? Um protetor? Um espírito? Um simples homem que, por acaso, estava ali e me ajudou. Eu nunca vou saber a verdade.
Desde então, contadora, sempre que ando sozinha à noite, eu lembro daquela silhueta misteriosa e silenciosa que de alguma forma me salvou. E vocês? Já passaram por algo assim? Conta aqui nos comentários, eu vou acompanhar. Obrigado por me ouvirem. Nós que agradecemos, viu? Provavelmente deve ser um protetor seu. É, porque ele apareceu, não te fez mal, fez você correr e bem na hora apareceu outras pessoas. Bom, é a minha opinião, né? Vamos lá. Mais uma história, essa que acabou de chegar. Gente, eu vou ler na íntegra, tá? Essa aqui eu já contei. Vamos lá. Oi, pessoal. Não, essa eu já contei, é do Jonas, da Cláudia. Calma. Tô tentando fazer ao vivo, viu, pessoal? Por isso que eu tô fazendo dessa forma. Quero fazer ao vivo, sim. Ainda falta muito, né? Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Pronto. Depois que eu quase deletei tudo, me desculpem, pessoal. Eu quero contar essa história porque eu já ouvi alguma coisa a esse respeito. Aí me chega, graças a Deus, me chega um conto sobre a curva da noiva. Já ouviram falar? Eu vou contar então. O vento uivava entre as árvores retorcidas da estrada deserta. A noite estava escura como um breu, e apenas os faróis do caminhão de Vicente cortavam a escuridão da rodovia. Era uma rota que ele conhecia bem, tendo percorrido aqueles caminhos havia anos, mas algo naquela noite parecia diferente. As placas enferrujadas indicavam que ele estava chegando perto do trecho conhecido como a Curva da Noiva, em que muitos evitavam pronunciar. Contavam os antigos motoristas que, décadas atrás, uma jovem chamada Isadora estava a caminho do altar quando seu carro capotou na curva traiçoeira. O noivo, que vinha logo atrás, encontrou o vestido branco sujo de sangue e a noiva, caída na beira da estrada. Desesperado, tentou socorrê-la, mas a vida já havia abandonado aquele corpo. Desde então, dizem que sua alma vaga por ali, buscando uma carona que jamais chegaria ao destino. Vicente sempre achou que essas histórias eram exageradas. Papo de quem bebe antes de dirigir, dizia ele. Mas aquela noite, conforme se aproximava da curva, sentiu um frio inexplicável dentro da cabine. O rádio chiou, o motor engasgou por um segundo, e quando os faróis iluminavam a estrada da frente, ele a viu. Uma mulher de branco parada no acostamento. Seu vestido longo tremulava ao vento e o rosto estava pálido como mármore. Os olhos vazios encaravam Vicente como se atravessassem sua alma. Ele engoliu seco, instintivamente pisando no freio. O caminhão estremeceu antes de parar completamente. O silêncio que seguiu era quase insuportável. Vicente apertou os dedos do volante, sentiu a umidade fria percorrer sua nuca. Não pode ser, murmurou para si mesmo, mas seu coração já acelerava de medo. A mulher ergueu a mão, pedindo um pedido mudo de carona. A hesitação durou apenas uns instantes antes que Vicente, sem perceber, destravasse a porta. A figura entrou silenciosamente na cabine, sentando-se ao lado dele. Para onde a senhora vai? Ele perguntou, sem olhar diretamente para ela. Para casa. A voz dela, um sussurro gelado. Um arrepio percorreu a espinha de Vicente.
Ele engatou a marcha e começou a dirigir, e a cada silêncio, cada vez mais opressor dentro da cabine. O ar parecia mais denso e o cheiro de rosa murcha começou a impregnar no ambiente. Está muito tarde para uma moça estar sozinha aqui. Ele tentou puxar a conversa, mas a sua própria voz soou estranha. E ela permaneceu calada. Quando ele olhou de relance para o banco do passageiro, seu estômago revirou. O reflexo da mulher no retrovisor estava distorcido, como se estivesse sendo sugado para o abismo. Vicente pisou bruscamente, sentindo suor frio na testa. Ele me prometeu que estaríamos juntos, para sempre, ela sussurrou. O sangue de Vicente gelou. A história da curva da noiva voltou à sua mente com um peso insuportável. Ele quis perguntar algo, mas as palavras travavam na sua garganta. Quando a mulher na estrada se abriu para um trecho iluminado, quando a estrada se abriu para um trecho iluminado pela lua, ele arriscou olhar novamente para a mulher e gritou. Seu grito ficou preso nele. A pele dela estava cinzenta, olhos completamente negros e um rasgo profundo na lateral do rosto expunha carnes e ossos. Vestido outra hora branco, parecia manchado por um líquido escuro e viscoso. Vicente pisou no freio com muita força. O caminhão derrapou violentamente, os pneus cantando no asfalto. O coração de Vicente martelava contra o peito quando ele se virou para o banco do passageiro. Vazio. Estava vazio. O cheiro de rosas murchas ainda impregnava o ar. O rádio voltou a chiar e uma risada fraca ecoou pela cabine, antes de desaparecer completamente. Tremendo, Vicente destravou a porta e saltou do caminhão, sentindo suas pernas bambas. Olhou ao redor, mas a estrada estava deserta, somente a lua testemunhava seu terror. Naquela noite, ele não conseguiu continuar sua viagem. Dormiu dentro do caminhão, à beira da estrada, sem ousar fechar os olhos por completamente. Dizem que Vicente nunca mais dirigiu por aquele caminho sozinho. E aqueles que ousam cruzar a curva da noite, a curva da noiva, em noites sem lua, sempre contam a mesma história. Uma mulher de branco pedindo carona, esperando, esperando, esperando pelo dia chegar ao seu destino. Nossa, realmente essa história eu já tinha ouvido ela antes. Bem interessante, né? Histórias paranormais acontecem o tempo todo. E há um motivo específico delas acontecerem com você, comigo, com fulano, com ciclano. Entendeu? Existe um motivo, é só entender qual. É só nós entendermos qual é o motivo. Quando a gente faz um canal desse, a gente troca informações, nós vamos somando informações até chegar a uma conclusão. Você não vai chegar para o seu colega de trabalho e falar: Nossa, você acredita que eu estava dirigindo e vi uma loira? Ele vai rir. Então aqui a gente meio que se entende. É por isso que tem o canal. E é por isso que toda semana eu procuro fazer direitinho 2 vídeos, porque graças a Deus tem bastante relato. Por falar relato, oh meu Deus, vamos de mais um? Boa noite, ouvintes do canal. Hoje trago para vocês um relato que me foi enviado por um seguidor. Algo que aconteceu em uma estrada isolada, cercada por um bosque denso. Preparem-se, pois essa história é de se arrepiar. Esse texto veio junto com o relato, tá? Esse texto não foi meu. Vamos continuar. Rafael estava dirigindo tarde da noite, tentando chegar à cidade vizinha o mais rápido possível. Para encurtar o caminho, pegou um atalho por uma estrada de terra.
No começo parecia uma boa ideia, mas logo percebeu que havia cometido um erro. O GPS perdeu o sinal e a escuridão ao redor parecia esmagadora. O silêncio da estrada era interrompido apenas pelo ronco do motor. O farol do carro iluminava o caminho à frente, projetando sombras distorcidas nas árvores. Rafael olhou o relógio. 23h47. O coração começou a bater mais rápido, sem motivo aparente. Foi então que ele a viu. No acostamento, uma mulher de vestido branco estava parada, imóvel, cabelos longos ocultavam parte do rosto. Um arrepio percorreu o corpo de Rafael. Ele sentiu que algo estava errado. Mesmo assim, reduziu a velocidade. Contra seus instintos, parou o carro ao lado da mulher. Precisa de ajuda? Perguntou, tentando manter a calma. A mulher virou o rosto lentamente. Sua pele era pálida, quase cadavérica. Olhos fundos e vazios. Os lábios rachados se moveram num sussurro quase inaudível. Me leve para casa. Rafael sentiu um frio na espinha. O ar dentro do carro pareceu se tornar mais pesado, mas sem entender por que, ele destravou a porta. A mulher entrou sem fazer barulho. O cheiro era estranho, uma mistura de flores secas, terra molhada. O silêncio na cabine era angustiante e Rafael tentou ignorar o desconforto. Onde fica sua casa? Ele perguntou, tentando soar normal. Mais à frente, ela murmurou. O tempo passou, mas a estrada parecia estender infinitamente. Rafael percebeu que a mulher não desviava os olhos dele, olhando fixamente pelo retrovisor. O desconforto se transformou em medo quando ele notou algo. O vestido dela estava sujo, manchado de algo escuro. Suas mãos magras e pálidas tinham feridas abertas. O rádio do carro chiou e sua voz distorcida murmurou: Você também vai morrer. Desesperado, Rafael pisou no freio com toda a força. O carro derrapou e parou no meio da estrada. Tremendo, ele virou para o banco do passageiro. Estava vazio, mas o cheiro de terra molhada ainda estava no ar. No retrovisor, Rafael viu uma sombra branca se afastando lentamente e sumindo na escuridão. Desde aquela noite, Rafael nunca mais pegou aquele caminho. Moradores da região dizem que, em algumas noites, ainda se pode ver uma noiva solitária à beira da estrada, esperando por uma carona que jamais chegará ao seu destino. Ouvintes, eu tô aqui com uma pergunta presa na garganta, mas eu vou tomar coragem e vou falar. Vocês parariam para alguém pedindo carona? Digo, de noite, numa estrada deserta. É uma situação complicada, né? Você pararia, não pararia? Sim, não, muito pelo contrário. Nós fizemos segurança do trabalho e a orientação da polícia é não dar carona. Mas eu sei que muitos de vocês pedem, muitos de vocês oferecem carona, tudo bem. Mas a orientação que nós temos, por natureza, é não dar carona. Agora imagina pedindo carona numa estrada, não. Tenso, né? Começa por aí. Vamos lá. Mais uma história. Deixa eu abrir o e-mail. Vamos abrir do zero. Vamos lá. A história começa assim. Boa noite, ouvintes do canal A Contadora de História. Hoje trago um relato que me foi enviado por um seguidor chamado Cássio. Algo que aconteceu quando ele ainda era criança, lá nos anos 90. O cenário? Uma fazenda cercada por um imenso cafezal.
A história que ele me contou é de arrepiar. Deixa eu entender uma coisa. É uma contadora de história contando pra mim para contar pro pessoal, é isso? Porque começa assim, ó, boa noite, ouvintes. Ouvintes do canal A Contadora de História. Hoje eu trago, ou seja, quem traz é ela. Eu gostei. Muito bem bolado, parabéns. Vamos lá. Vamos à história do Cássio. Cássio cresceu em uma pequena cidade rural onde seus pais trabalhavam colhendo café. Ele adorava correr entre as fileiras de cafeeiros, brincar na terra e explorar a fazenda. Havia um lugar que todos evitavam: a trilha que levava ao poço abandonado, na borda, na borda do cafezal. Dizem que, em uma noite, uma mulher de branco aparecia por lá, chorando baixinho. Na época, Cássio não acreditava nessas histórias. Achava que eram apenas invenções dos adultos para assustar as crianças e impedi-las de ir até o poço. Mas tudo mudou em uma noite fria de junho. Seus pais haviam saído para o casamento na cidade vizinha e ele ficou na fazenda com sua avó. O vento soprava forte e naquela noite a lua, cheia, iluminava o cafezal de um jeito estranho. Por volta das 11 da noite, Cássio acordou com um som diferente. Era um lamento baixo, quase um sussurro, carregado pelo vento. Curioso e sem entender direito o que estava ouvindo, ele levantou da cama e foi até a janela. O coração acelerou ao ver a silhueta feminina parada à beira do cafezal. A mulher estava imóvel, vestida de branco, com os cabelos longos caindo sobre o rosto. Cássio piscou várias vezes, achando que era algum jogo de sombras. Mas então a mulher se moveu. Ela passou de um passo para frente, saindo da sombra das árvores. Seu vestido flutuava como se estivesse submerso na água, e seus pés descalços não pareciam tocar o chão. Foi então que ele percebeu algo ainda mais aterrorizante. A mulher não tinha olhos, foi apenas buracos escuros, onde deveriam ser os olhos. Paralisado pelo medo, Cássio tentou gritar, mas a voz não saía. Seu corpo inteiro tremia, e ele sentiu um frio profundo que parecia vir de dentro dele mesmo. A mulher levantou uma das mãos magras e apontou diretamente para a janela, onde ele estava. O lamento foi mais alto. Ele correu para o quarto da avó e a sacudiu, desesperado. Quando ela acordou e ouviu o que dizia, seu rosto ficou pálido, sem hesitar. Pegou um terço e começou a rezar em voz alta. O lamento do lado de fora se transformou em um grito agudo e, de repente, o silêncio voltou. Quando criaram coragem, olharam pela janela e a mulher havia sumido, mas o cafezal parecia diferente. O vento não balançava as folhas como antes. Tudo estava parado, como se o tempo tivesse congelado. Na manhã seguinte, os trabalhadores da fazenda encontraram pegadas descalças ao redor do poço. Pegadas que começavam do nada e terminavam abruptamente, como se a mulher estivesse simplesmente desaparecido no ar. Depois daquela noite, Cássio nunca mais duvidou de histórias que ouviu, e até hoje, quem passa por Cafezal em noites de lua cheia já ouviu um lamento vindo do meio das árvores. Eu tenho histórias aqui no canal sobre uma loira que passa no meio de um cafezal. Eu já falei sobre isso aqui. Agora eu vou trazer mais um relato de se arrepiar. Vamos lá. O pai de Mônica, Antônio, morava em uma cidade pequena do interior e sempre que podia viajava até a cidade vizinha.
para visitar sua namorada, Helena, mãe de Mônica. Eram tempos simples, sem celulares ou muitas opções de transporte. Antônio fazia esse percurso sozinho, pilotando sua moto por uma estrada deserta, cercada por mata fechada. Certa noite, depois de passar horas conversando com Helena no portão de casa, ele percebeu que já era muito tarde. O relógio marcava quase meia-noite quando ele subiu na moto e pegou a estrada de volta para casa. A lua cheia iluminava o caminho, projetando sombras estranhas na pista. A viagem seguia tranquila, até que, ao encontrar um trecho mais isolado, Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um cheiro forte e estranho invadiu o ar, algo parecido com animal molhado e carne podre. Foi então que ele ouviu um uivo longo e assustador ecoando pela floresta. Ele acelerou a moto, sentiu o coração disparar, mas de repente, algo saltou na estrada, bem na sua frente. Era uma criatura gigantesca, com olhos brilhantes, presas afiadas. O lobisomem. Antônio tentou desviar, mas a fera foi mais rápida e derrubou a moto. Opa! Ele rolou pelo asfalto, sentindo uma dor imensa no ombro e no joelho. Ao erguer a cabeça, viu a criatura se aproximando lentamente, rosnando de forma ameaçadora. Seus olhos eram vermelhos, como brasas, e suas garras enormes. Ele tentou se arrastar para longe, mas não sabia que não conseguia escapar. O lobisomem ergueu uma das patas, pronto para desferir o golpe fatal. Antônio fechou os olhos, esperando o pior. Foi então que um segundo uivo ressoou na noite, um som ainda mais forte e feroz. Quando Antônio abriu os olhos, viu outra criatura surgir das sombras, avançando rapidamente contra o lobisomem que o atacava. Os dois lobisomens se enfrentaram em uma forma brutal, rosnados, mordidas e garras se chocavam no ar, enquanto Antônio, tremendo, tentava se afastar do perigo. O embate era violento. O lobisomem que o atacara tentou resistir, mas foi brutalmente abatido pelo outro. O vencedor, então, virou-se para Antônio. Por um momento, ele pensou que seria o próximo a morrer, mas surpreendentemente a criatura apenas o encarou por alguns segundos antes de desaparecer na floresta. Aterrorizado e ainda sem acreditar, Antônio reuniu forças para levantar-se. Pegou a sua moto caída com muita dificuldade. Conseguiu fazê-la funcionar. Corpo todo dolorido e a mente em choque. Ele acelerou de volta para sua casa sem olhar para trás. Ao chegar, trancou-se no quarto e só conseguiu dormir quando o sol começou a nascer. Nunca ele contou essa história para outras pessoas, pois temia que ninguém acreditasse. Mas Helena percebeu que algo mudou nele naquela noite. Anos depois, já casados, Antônio confessou que viu aquela criatura na estrada e Mônica cresceu ouvindo essa história, sempre se perguntando ou o que ou quem foi aquele segundo lobisomem que salvou seu pai. Antônio não viu só um, ele viu dois, hein? Meu Deus. Antônio foi realmente a persuasão. Adorei. A personificação do medo. Adorei. Vamos seguindo, porque eu tenho mais duas histórias hoje. Olá, contadora. Olá, ouvintes. Meu nome é Bruna e hoje eu decidi compartilhar com vocês uma experiência que mudou completamente a minha visão sobre o mundo. Sempre fui muito cética sobre assombrações e criaturas sobrenaturais, mas aquela noite nunca mais duvidei do que pode se esconder na escuridão.
Era uma noite comum. Eu havia saído de casa. Eu havia saído da casa de uma amiga depois de um jantar e segui para casa a pé, como sempre fazia. O caminho não era muito longe, mas passava por uma estrada deserta, cercada por árvores e algumas casas mais afastadas. O vento gelado soprava e o único som que me acompanhava era o farfalhar das folhas secas pelo chão. De repente, eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Sabe aquela sensação estranha? Como se alguém estivesse me observando? Então, acelerei o passo mais uma vez. Alguns metros à frente, debaixo de uma luz fraca de um poste, havia uma mulher. Ela estava vestida de branco, os cabelos longos e escuros cobriam parte do seu rosto. Parecia imóvel, apenas me observando. Meu coração disparou. Eu sabia que algo estava errado. Nenhuma pessoa normal estaria ali parada no meio da noite naquela hora. Quando dei um passo para trás, a mulher inclinou a cabeça levemente, como se me estudasse. Foi então que eu vi seu rosto, ou melhor, o que restava dele. Seu olhar era vazio e a pele pálida. Parecia quase translúcida sob a luz amarelada do poste. Meu corpo congelou. Dentro de mim gritava para eu correr, mas minhas pernas simplesmente não respondiam. Foi quando um som cortou o silêncio da noite. Um rosnado. Rosnado este profundo e ameaçador, vindo de dentro da mata. Antes que eu pudesse reagir, a mulher de branco se virou lentamente em direção ao barulho e, num piscar de olhos, desapareceu. Um vento gelado passou por mim e a sensação de terror aumentou. Olhei para a direção do rosnado e, entre as sombras das árvores, eu vi duas luzes brilhantes. Olhos ferozes e selvagens me encaravam. Um lobisomem. A criatura saiu da mata, alta, musculosa, com garras afiadas e dentes muito à mostras. E quando eu digo muito, é muito mesmo. O medo tomou conta de mim, contadora, e finalmente as minhas pernas reagiram. Corri. Corri o mais rápido que pude, no sentido a presença da besta e senti a presença da besta se aproximando de mim. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Não sei quanto tempo eu corri, mas só parei ao ver as luzes de uma casa ao longe. Cheguei à varanda ofegante, batendo desesperadamente na porta. Um senhor abriu e, ao ver meu estado, me puxou para dentro e trancou rapidamente a porta. Ele não parecia surpreso. Apenas me olhou com um semblante sério e disse: Você viu os dois, não? A mulher e o lobisomem. Eu assenti, ainda sem fôlego. Ele suspirou e disse que aquela estrada era conhecida por estranhos encontros noturnos. Algumas pessoas falavam da mulher de branco como uma alma errante, uma espécie de aviso para aqueles que corriam perigo. Outros diziam que o lobisomem sempre aparecia após a sua aparição, como se estivessem conectados de alguma forma. No contador, eu nunca mais passei por aquele caminho sozinha. Até hoje eu me pergunto: a mulher de branco apareceu para me assustar ou para me salvar de algo pior? Assim ela termina o relato dela. Antes da gente terminar o nosso vídeo, apareceu aqui mais dois relatos. Isso. Vamos ouvir então? No ano de 1920, na vila de São Jerônimo, era um daqueles lugares esquecidos pelo tempo, cercado por campos verdejantes, árvores imponentes e uma floresta densa ao norte que todos evitavam. As ruas de terra eram tranquilas durante o dia,
Mas à noite a história sobre coisas que espreitavam no escuro e sussurravam. Naquela época as crianças não tinham tempo para brincar por muito tempo. Desde cedo ajudavam no sustento da família, e era assim com Cecília, uma menina com apenas 10 anos que ajudava sua mãe, Dona Amélia, na entrega dos quitutes. Todos os dias, antes do sol nascer, Cecília se levantava, colocava um vestido simples e um chale para o frio da madrugada. Saía empurrando o carrinho de madeira cheias de garrafas de leite. As ruas eram escuras e iluminadas apenas por lampiões que piscavam fraco. Ela conhecia cada atalho, cada cliente por seu nome. Mas havia uma entrega especial que ela nunca gostou de fazer: a casa do seu Manuel. Manuel era um homem misterioso. Morava sozinho na última casa antes do caminho levar até a floresta. Seu chalé de madeira era pequeno, coberto por musgo e cortinas sempre fechadas. Ele saía pouco e falava menos ainda. Alguns diziam que era apenas um ermitão. Outros sussurravam que ele escondia algo. Todas as manhãs, Cecília tinha que percorrer o mesmo trecho da estrada para chegar até lá. Um lugar onde as árvores eram mais densas, o vento parecia mais frio e o silêncio dominava tudo. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado. Os galhos das árvores rangiam como se algo estivesse se movendo entre eles. Então ela viu. Na margem da estrada, pegadas enormes marcaram a terra úmida. Pegadas que não eram de nenhum animal comum. O coração de Cecília acelerou. Ela queria percorrer o caminho de volta para casa, mas pensou na mãe que sempre dizia: nunca deixe trabalho pela metade. Respirando fundo, dominando seu medo, ela continuou as entregas. Quando chegou à casa de seu Manuel, notou a porta aberta. Cecília congelou. Do outro lado da porta, um par de olhos amarelos a encarava. Ela sentiu o cheiro de ferro úmido e quente, e então o som da respiração pesada encheu o ar. E foi nesse momento que Cecília entendeu que seu medo tinha motivo. O instinto tomou conta dela. Sem pensar, largou o caminho de leite. Seus pés descalços chutava a terra e pedras cortando sua pele, mas ela não parava. O som de garras arranhando madeira atrás dela fez com que ela corresse ainda mais. Não, ela não olhou para trás. O uivo que ecoou naquela manhã, ela já tinha ouvido. Ela sabia que aquilo não era normal. Ao chegar em casa, jogou-se para dentro, trancando a porta atrás de si. Sua mãe, alarmada, veio correndo. Que houve, menina? Mas Cecília não conseguiu falar. Naquela noite, o vilarejo inteiro reuniu os uivos que vinham da floresta. E pela manhã, Manuel estava desaparecido. Os aldeões sussurravam. Ela virava os olhos. Ela ouvia o rosnado. Enfim, um farfel. Cecília contou. Nunca contou a ninguém o que viu naquela manhã, mas sempre que passava perto da casa do seu Manuel, o que restava dela, ela sentia um arrepio na espinha. Eu vou fazer um comentário aqui. Ela saía de madrugada para entregar o leite, ainda era de noite, e ela falava que era manhã. Foi por isso, apesar de que já tivemos relatos nesse canal maravilhoso,
de que há sim lobisomens em qualquer horário do dia. Engraçado, né? É que eles não são tão óbvios. Eles se escondem, né? E então, como prometido, um último relato. Eu tô tentando falar o nome da pessoa corretamente, tá? Oi, pessoal. Oi, contadora. Meu nome é Shekinah. É isso? Shekinah. E hoje eu resolvi compartilhar uma experiência que jamais vou esquecer. Sempre achei que essas histórias de lobisomens e criaturas sobrenaturais fossem apenas folclore. Mas, depois que vivi, tenho certeza que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Tudo aconteceu há alguns anos quando eu fui passar um tempo na casa dos meus avós, em uma cidadezinha do interior. A casa ficava afastada do centro, rodeada por matas e estradas de terra. Para mim, era refúgio da correria da cidade grande, mas naquela noite, a tranquilidade do lugar se tornou um pesadelo. Meus avós já estavam dormindo quando eu fiquei sentada na varanda, aproveitando a brisa fresca de uma noite. O céu estava limpo, iluminado por uma lua cheia imensa, quando ouvi um barulho estranho vindo do meio da mata. No começo achei que fosse algum bicho, mas o som era diferente, como se algo muito grande estivesse se movendo entre as árvores. Senti um arrepio subir pela espinha e prendi minha respiração. O barulho foi ficando mais alto, até que de repente uma silhueta surgiu entre as sombras. Meus olhos demoraram a acreditar no que vi. Era enorme, pelo completamente branco, olhos brilhando em um tom prateado assustador. Um lobisomem albino. Meu coração quase parou. A criatura me encarou por um momento, que pareceu uma eternidade, como se estivesse avaliando a minha presença ali, sabe? Meu medo tomou conta de mim, óbvio, mas, ao mesmo tempo, algo me dizia para não correr. Engoli seco e tentei me mover devagar para dentro da casa. Foi quando ouvi um barulho, um rosnado vindo do outro lado. A criatura estava ali, mas era diferente, contadora. Maior, com pelos escuros e olhos vermelhos. Um segundo lobisomem, será? Dessa vez o terror foi absoluto. Meu corpo queria reagir, queria correr. Minhas pernas pareciam coladas no chão. A tensão cresceu quando os dois começaram a se encarar. Eles não estavam ali por minha causa, parecia que estavam prestes a lutar. O lobisomem albino rosnou de volta, mostrando suas presas afiadas. A criatura escura avançou. O que aconteceu em seguida foi uma batalha feroz. Os dois se atacaram com violência, garras no ar, uivos de dor e fúria. E eu me joguei no chão, tentando me esconder atrás das cadeiras da varanda. Pode rir, mas na hora da correria você não pensa em nada. O combate durou minutos que pareciam horas. O lobisomem albino se moveu com uma agilidade surpreendente, golpeando o outro até que finalmente a criatura escura recuou e fugiu para dentro da mata. O albino ficou ali, respirando pesado, até que, para minha surpresa, me lançou um último olhar antes de desaparecer também. Fiquei paralisada por um tempo, tentando processar o que havia acontecido. O medo ainda estava em mim, mas havia agora algo mais. Aquela criatura de pelos brancos não parecia querer me machucar. Naquela noite, tive a certeza de que algo maior estava em jogo, algo que eu nunca compreenda, talvez. No dia seguinte, contei para o meu avô, esperando que ele risse
e dissesse que foi um sonho, mas ele ficou sério. Ele falou para o chão em forma de murmúrio. Dizem que o albino protege aqueles que têm o coração puro. Você teve sorte, minha filha, ele disse. Ah, desde então eu nunca mais duvidei. Algumas coisas simples existem. Aceitem isso, é mais fácil. Mesmo que a gente não entenda, elas existem. Aqui ela finalizou isso. Bom, a minha família falava sobre isso. Eu não acredito no sobrenatural, mas que existe, existe. Mas que ai, ai. Então, provavelmente se você está nesse canal, você acredita no sobrenatural. Você está ouvindo essas histórias e a gente está seguindo, correto? E é assim que tem que ser. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero pedir hoje um favor muito grande. Vocês compartilhariam com alguém que vocês conhecem o meu canal? Isso, de repente alguém que você saiba que gosta de coisas sobrenaturais será bem-vindo aqui. Nós estamos precisando subir esses números. E eu vou lançar uma enquete para vocês responderem para mim. A opinião de vocês é importante, tá bom? No mesmo tempo que está saindo esse vídeo, está saindo a enquete. Combinado? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter aguentado essa voz que ainda não está 100%, mas vai melhorar. E espero você aqui no próximo vídeo. Combinado? Ótimo final de semana para você.